A história começa em um dia bem chuvoso e o protagonista fala que é bastante ajarado já que ele perdeu no pedra, papel, tesoura. E por ele ter perdido, agora ele vai ter de comprar salgadinho para o dormitório todo. Então ele acaba escutando um barulho, olha para o céu e acaba vendo alguma coisa caindo em alta velocidade. Então ele tenta pegar, Mas pena que ele é muito fraco, então ele vê que era uma menina e ela acaba caindo em cima dele. Eles acabam se beijando e rola um climão. Ele acaba pedindo desculpa a ela, tá ligado? E fala que ele acabou engolindo alguma coisa. E pergunta a ela se ela está bem. E acaba falando que ela é muito bonitinha. E ela aparentemente está bem triste, colocando a mão na boca, já que deve ter sido o primeiro beijo dela. Então ela vai revoltada até o protagonista e manda ele devolver para ela. Então ele fica bravo e fala que ele salvou ela, que não pegou nada dela. Então ela fala que não pediu ajuda dele, que ele é um lixo por ter beijado ela, e manda ele devolver o que ele pegou dela. Então ele fala que o beijo foi um acidente, que ele não pegou nada dela e que ela está acusando ele sem nenhuma prova. Então todo mundo começa a reunir perto deles e fica perguntando o que está acontecendo e pergunta se ele beijou ela à força. E todo mundo começa a perguntar o que ele roubou dela e que deve ser alguma desculpa para ele ficar flertando com uma menina bonita. Então ela começa a tocar nele e manda devolver, Então todo mundo começa a achar que eles são só um casal se divertindo. Então ele dá um grito para todo mundo parar de ficar falando um monte de merda. Então ele acaba sentindo alguma coisa no estômago dele, começa a sentir uma dor horrível. Então a menina fica preocupada e fala pra ele devolver a ela, senão ele vai acabar morrendo. Então ele fica logo bravo e acaba empurrando ela sem querer, só que ele acabou jogando ela com muita força sem perceber. Então ela faz uma cara muito triste e todo mundo fica encarando ele. Ele acaba percebendo que o dedo dele acabou ficando verde. E ele fica se perguntando o que aconteceu, já que ele não usou muita força com ela, E que esse verde da mão dele, será que é da jaqueta dele? Então ele começa a perceber que tá acabando ficando famoso. E acaba pedindo pra menina acabar parando de fazer escândalo. E fala que o estômago dele está doendo por causa dela, já que ele salvou ela. E enquanto ele tá conversando com ela, acaba chegando um carro preto lá. E muita gente fica surpresa ao ver o carro e tenta tocar nele falando que a vida dele deve melhorar. Então o povo que sai do carro acaba indo cumprimentar a garota que o nosso protagonista beijou. E fala que veio buscar ela, porque o pai dela está chamando ela. E também manda o protagonista seguir eles. Então ela já pede pra eles ensinar uma lição pro nosso prota, Fala que ele pegou uma coisa dela. Então nosso protagonista percebe que está meio ferrado e vai muitos caras pra cima dele. Então parte para o grupo Mean Green e mostra todos cumprimentando a senhorita Zin. E o prota fica muito surpreso depois que descobrir que o pai dela é o Shawn Guang, o céu do grupo Mean Green. Fala que é um homem muito poderoso que faz a cidade leste tremer todinha. Então ela pergunta se ele está com medo do pai dela. Então o protagonista fala que ouviu boatos que o pai dela e o submundo e o governo trabalham juntos e que ele é um homem muito respeitado. E agora ele está um pouco com medo, já que a filha dele odeia ele. Enquanto eles caminham pelo prédio, ele acaba indo pro elevador. Chegando numa sala, nosso protagonista entra em meio choque, pois ele acaba vendo várias pessoas de barra pesada. Mas ele segue como um homem firme e vai até onde o pai dela está. Chegando lá, o pai dela acaba falando com o nosso protagonista, aí que ele treme na base mesmo. Então o pai dela pergunta se ele comeu o núcleo da filha dele. Então o nosso protagonista, tremendo todo, pergunta a ele se aquilo era o núcleo dela, e ele não sabia. Então o pai dela dá uma risadinha e logo em seguida dá um sorriso e fala que agora ele terá de se casar com ela. Então o protagonista entra em choque. Então assim que ouve isso, ela pergunta ao pai dela se ela está de brincadeira com ela. Então ele vai até ela e fala para ela não ficar tão zangada. Então ele recobra a postura e acaba perguntando ao nosso protagonista se ele tá com dor no corpo todo e se ele tá com a coloração meio verde nos braços dele. Então nosso protagonista fica se perguntando como ele sabe disso. Então ele fala que o motivo disso é porque ele comeu o núcleo do dragão, o Dizin. E fala que o núcleo de dragão é a fonte do poder dele. O poder que faz eles voar e mudar o mundo. Então o protagonista fica se perguntando que isso é meio sem chance. E fica se perguntando também que isso deve ser um novo modelo de holograma avançado. Então ele explica se um humano acaba pegando o núcleo, com o passar do tempo ele simplesmente explode. Então o pai dela acaba perguntando ao nosso protagonista o que ele acha da filha dele. Então ele fala que acha ela infantil, rude, mimada e que se acha demais.
Ouvindo isso, ela já fica logo brava e pergunta que tipo de coisa ele está falando dela. Então o pai dela pede para ela ter boas maneiras. Então o pai dela fala que se ela virar um dragão sem núcleo, ela não vai poder cultivar ou voltar para a forma original dela. Ou pior, ela pode morrer em 5 anos. Então nosso protagonista fica surpreso com isso. Então ele começa a pensar que ela, apesar de ser mal-humorada, ela ainda é uma garotinha muito linda. E se ela morrer seria um grande desperdício. Então ele pergunta ao pai dela se não tem como ele remover o núcleo dele e devolver para ela. Então ele fala que não tem como, porque o núcleo já se juntou com o protagonista. Se eu te tirar, acaba virando um veneno para o corpo dela. Então o protagonista fica revoltado e pergunta se ela só pode agora esperar pela morte, não tem nada que ele pode fazer para resolver isso. Ouvindo isso, ela fica bastante contente por ele se importar tanto com a pessoa que ele acabou de conhecer e fala que ele é um bom rapaz. Então o pai dela fica contente em ouvir isso, né? E fala que ela vai ser salva se ele casar com ela. Então o protagonista fala que não tem como, porque ela é ainda um estudante do ensino fundamental e ele tem 19 anos já. O FBI chega colando no protagonista. Então o pai dela fala que não precisa ter pressa, eles podem virar noivos primeiro. E também fala que não é muito fácil devolver o núcleo, ele tem de praticar muito. E depois do casamento ele vai devolver pra ela através da fodelância louquíssima, se é que vocês me entendem. Depois de ouvir isso, todos os dois ficam surpresos. E sem querer, né? Então o pai dela pergunta ao nosso protagonista o que ele acha disso. Então o nosso protagonista fala que nunca nem quis pegar o núcleo dela. Então em seguida ela já fala que ela nunca teria dado, ele só teve sorte. Em seguida o pai dela fala que já tomou muito do tempo dele. Agora ele vai pedir alguém para levar ele de volta. Então um dos serviçais acaba querendo mostrar o caminho pro nosso protagonista. Ele agradece, mas acaba aparecendo um pilantra ali e já pergunta: você, o futuro noivo da senhorita Zin? E já pergunta quem o protagonista pensa que é para se tornar marido dela. Então ela já chega e dá um empurrão nele. Então acaba chegando um coroa, só o pó da gaita, mandando o carinha ficar de boa. Então o protagonista reconhece quem é ele e pergunta se ele é o vice-diretor. Então ele fala que é sim e fala que o protagonista vai voltar com ele. Depois de levar o protagonista de volta, ele acaba dando para ele um pergaminho de cultivo da arte espiritual da concentração e fala que é só para ele seguir os passos que ele conseguirá vários resultados. Então o pilantra lá fala que o humano jamais conseguirá entender a profundidade da arte avançada. Então o coroinha fala que ele deveria aprender a falar melhor com as pessoas e manda ele meter o pé dali. Logo em seguida ele sai com o loirinho lá e fala que cultivar é difícil e que ele vira e mexe e vai até o protagonista para ver como ele está indo. Enquanto o protagonista está pensando sobre o pergaminho, né, acaba tocando a mão nele. Então acaba sendo os dois amigos deles que fala que já faz bastante tempo que eles não veem ele. E pergunta se ele pegou uma garota linda e se tornou o genro do vice-presidente da companhia. Então o prota fala que não é bem assim, mas eles falam que as notícias se espalham rápido pela faculdade. Logo em seguida acaba mostrando uma deusa divina de Bela. E acaba um Zé ela falando assim que queria muito ter uma namorada tão linda quanto ela. Só que a namorada dele acaba dando um sacode nele. Então o amigo do prota pede pra ele ir lá dar uma ajuda pra menina lá ver o que ela está precisando. Que agora ele é comprometido, então não vai te dar nada de engraçado pra cima da menina. Então nosso protagonista manda ele calar a boca que alguém pode acabar ouvindo. Então o amigo dele fala porque ele está nervoso. Ele sempre expressou o amor dele. Então ele manda eles parar, né? E fala que graças a ele, né? As coisas com ele e a menina ali, né? A belíssima Shin Hyun está muito ruim agora. Então eles trocam olhares românticos, meus. E acaba que a menina sai no pique corredor. Então o amigo dele fala que como o prota é um cara solteiro com 19 anos, ele aposta que a menina gosta dele. Mas logo em seguida o lado do prota acaba vibrando, acabando chegando a mensagem pra ele. É alguma pessoa perguntando ao prota o que aconteceu mais cedo, que ouviu falar que alguém acabou levando o nosso protagonista. Então nosso protagonista faz uma cara de besta e acaba respondendo que não foi nada demais, foi um mal entendido. Então mostra que quem tá conversando com o nosso prota é a menina que acabou de dar a corrida. E ela fala que o nosso prota anda meio desanimado ultimamente, que ela está preocupada
aula com ele, né? Então ela chama pra dar uma volta com ela depois que a aula acabar. Então nosso prota fica feliz, porque agora finalmente ele poderia dar uma explicação pra ela. Então nosso prota acaba indo pra sala de aula. Chegando lá, acaba que o sino começa a tocar. Então todos começam a gritar a deusa Sun-Ha, a deusa Sun-Ha, e todos os homens começam a se arrumar todinho. E mostra que a nossa querida deusa acaba sendo a professora, que por sinal é muito bela. E ela está carregando uma sacola cheia de bilhete de amor. Então ela dá um aviso para todas as pessoas que mandou carta de amor para ela: se mandarem de novo vão ganhar F na prova final. E fala que agora eles vão começar a aula. E vemos que o amigo gordinho do nosso prota está apaixonado pela professora. E já o outro fala que ele mereceu. E se ele fizer de novo, ele vai acabar sendo expulso por entrar escondido no escritório da professora. E ele fala que nem liga se foi expulso. Ele quer o amor. Enquanto eles estão conversando, a professora dá um grito lá na frente para todos ficarem quietos. Então nosso prota já fala que a senhorita Sun é muito fria. Não é à toa que não tem namorado por tanto tempo. Ela escuta isso e já fala pro prota se concentrar. Pela falta de concentração é o motivo dele ter saído-se muito ruim no trabalho de casa a última vez que ele fez. Então o prota já fica com bastante vergonha, né? E logo em seguida acaba mandando uma mensagem. A menininha lá chamando ela pra jantar depois da aula. Então ela olha a mensagem com muita vergonha e acaba a aula. Então eles acabam saindo juntos. E os amigos dele lá no fundo só de zóio. Quando o prota achou que ia sair de boa, a professora chama pra ele ir no escritório com ela. Então todos os colegas dele já ficam logo puto, porque a deusa está chamando ele. E a menininha fica sem entender o que está acontecendo. Em seguida, chegando lá, né, a professora pergunta de que lado ele está. Então ele pergunta: como assim de que lado? Então ela já fica logo braba e manda ele responder a pergunta enquanto segura ele com força. Então ele pergunta o que ela está fazendo. Então ela já manda ele parar de fingir, porque um humano como ele teria uma aura da tribo dos dragões do oeste. Então o prota fala que acidentalmente ele engoliu o núcleo de um dragão. Então depois de ter machucado o braço dele, né, ela fala que vai confirmar isso com a tribo do dragão para ver se ele está falando a verdade. Fala que ele está dispensado. Então ele fica se perguntando como que a professora dele sabe sobre isso tudo. Então ela pega ele pelo pescoço e fala para ele não falar a ninguém sobre a tribo dos dragões, senão ela irá executar ele. Então ele já pergunta quem é ela, para ela poder executar as pessoas assim. Então ela pergunta como assim ele não sabe de nada, e ela fala que é uma inspetora. Então ele fica se perguntando como assim uma inspetora. Então depois disso ele acaba indo embora, né? Então mostra ele no quarto dele praticando a arte que ele recebeu do velhinho lá. Então ele fica meio decepcionado, né? Já que ele tá treinando essa arte por vários dias já e não aconteceu nada até agora. Então o celular dele acaba vibrando e acaba chegando uma mensagem do Rei Dragão, falando pra ele ir pra casa dele almoçar no final de semana. Então nosso prota já fica meio pra baixo, né? Porque ele não quer almoçar com essas pessoas assustadoras. Então chegando lá, né, pro jantar, a mãe da Zin, né, acaba oferecendo um pouco de frutos do mapa pro protagonista, tipo, bastante. Enquanto isso, a Zin está se empanturrando, falando que o favorito dela é o que deu pro protagonista, ela já rouba dele. Então, né, o marido dela acaba indo querer pegar uma coxa de carne, né, então ela acaba impedindo e fala que ele não pode comer comidas gordurosas, tem que cuidar da saúde para evitar hipertensão e problemas no coração. Então nosso protagonista acaba perguntando a ela se ela conhece uma tal de inspetora. Então o pai da Zen acaba perguntando se ele encontrou com a inspetora, né? Então ele fala que sim, é a professora da faculdade dele, o nome dela é Sun-Han. Então a mãe da Zen acaba falando que os inspetores têm o privilégio de supervisionar vários assuntos relacionados aos dragões e fala que é melhor manter distância deles. Então nossa própria pergunta se eles são poderosos, né? Então o pai da Zen acaba aqui falando para ele que a tribo dos dragões existe 8 reinos. A maioria dos inspetores consegue alcançar o 8º reino. E fala que a Sun-Han, né, a professora do nosso prota, é muito talentosa ao ponto de conseguir derrotar 2 Luwing juntos. Que, pra quem não sabe, Luwing é o velhinho rebaixado. Então nosso prota fala que não fazia ideia, né, já que ela é bastante jovem e bonita. Então o pai da Zin, né, fala que a Sun-Han e a tribo dos dragões tem uma trégua, mas ele não pode baixar a guarda perto dela, pois os inspetores podem executar qualquer um que eles achem culpado. E também ele fala que o prota não precisa ter medo, que ele não vai deixar ninguém fazer mal a ele. Então o prota fica se perguntando por que será que o pai dela trata ele tão bem, né? Talvez é porque ele vai casar com a filha dele.
Então o pai da Zinho fala que o protagonista é especial, fala que ele tem de cultivar bastante, pois depois ele conseguirá uma identidade legal como membro da tribo dos dragões, então os inspetores não poderão fazer mais nenhum mal a ele. Então a mãe da Zinho pergunta como está indo a cultivação dele, se ele já conseguiu alcançar alguma parte da aura. Então nosso prota fica pensando que ainda não conseguiu, né, porque ele sente que alguma coisa está bloqueando o cultivo dele. A mãe dela, né, vê que ele tá com uma cara bem triste, ela fala que não precisa ser duro com ele próprio, que é só ele seguir o fluxo que uma hora ele consegue. Então ela fala que ela quase esqueceu de avisar ele que quando ele tiver tempo livre, se tiver como ele ajudar a filha dela na matéria de inglês, já que ela não é muito boa nessa matéria. Então ela já fica logo brava e fala como um idiota como ele vai saber sobre as lições de casa dela. Então ele chama ela de pirralha, então ela fica brava e acaba saindo de lá. Então ele dá um grito pra ela falando que ele não quer ajudar ela. Então os pais dela acabam pedindo desculpa pra ele, né? E fala que ela tem um temperamento bem ruim, mas ela é uma boa garota. E o prota fala que ele sabe disso. Então o prota vai embora e agradece ao senhor e a senhorita Zal pelo almoço. E o prota indo embora bem de boa, assobiando, né? Fica pensando que ela não é bem uma boa garota. Ela tá mais pra uma diabinha. Então ele acaba colocando a mão nos bolsos, né? E percebe que ele esqueceu o cartão e a carteira. E acaba saindo correndo para voltar para casa onde ele estava, né, da Zia. Quando ele chega lá, ele acaba escutando os pais dela conversando, né, perguntando se ele tinha certeza que não ia contar para ele sobre aquilo. Então o prota fica se perguntando sobre o que eles estão falando. Então ele acaba escutando a conversa. Se o prota não conseguir cultivar a essência do dragão, a menina vai acabar morrendo em 3 anos. Então ele fica pensando que ele nem sabia que ele tinha tempo limite para fazer isso. Então o pai da Zi, né, fala que o prota é um homem gentil e vai acabar se sentindo culpado se souber que a Zi prefere arriscar a própria vida para proteger ele. Então o prota começa a perceber que a Zia, apesar de ser bem irritante, né, ela tá preferindo correr todo o risco para proteger ele. Então ele percebe que ela é uma boa pessoa e acaba falando que amanhã, né, ele vai ajudar ela na lição de casa, mesmo ela resmungando. Então acaba mostrando a Zia, né, olhando para a estrela e lembrando, né, que antes os pais dela estavam conversando que ela ia acabar morrendo antes dos 20 anos. Então o loirinho lá fala que deveriam cortar o prota, né, para procurar o núcleo dele. E que um ancião pilantra lá acaba concordando e fala que a vida da Zia é bem mais valiosa do que a vida de um humano. Então o cara fala que vai procurar ele. E na hora que vai, né, a Zia acaba aparecendo e fala que não irá permitir isso. Então o Lourinho fala que se não matar ele, ela vai acabar perdendo a vida dela. Então ela fala que ele é inocente e fala que não pode tomar a vida dele para salvar dela. Então o pai dela começa a rir e fala que ela não precisa se preocupar, que ele teve uma ideia. Enquanto pensa sobre isso, né, ela fica abraçando o travesseiro e fala que não quer matá-lo ou casar com ele. E que o pai dela é um grande idiota. Então no outro dia, né, nosso prota chega lá batendo na porta dela querendo ensinar a lição pra ela. E ela pergunta por que ele foi lá. Então ele pede pra ela abrir, senão ele vai contar pra mãe dela que ela não quer deixar ele entrar. Então no momento em que ele tá indo lá, né, falar pra mãe dela, ela acaba abrindo a porta e falando pra ele não ir. Acaba tropeçando, só que o prota acaba segurando ela. E pergunta a ela se ele parece um dedo duro. Então ela se afasta dele e fala que ele certamente parece um. Então ele acaba olhando pela porta, né, e vê que o quarto dela é bem grande, só que ela não quer deixar ele entrar de jeito nenhum. Então ela segura a porta, mas acaba quebrando a maçaneta e ela acaba caindo. Então o prota na porta fala o que tem de errado ele entrar no quarto da noiva dele. E agora veremos o que irá acontecer no próximo capítulo, meu bom. Então caso você gostou da obra, deixa o like aí, se inscreva no canal, rumo a 10k, tamo junto, até a próxima e falou!